Na última assembleia realizada na porta da DataPrev, os funcionários mostraram ter dúvidas sobre a súmula 277. Apesar do Dr. Alexandre ter tirado várias dúvidas, mesmo assim ainda deu para perceber que ficaram algumas dúvidas. A súmula 277 do TST, ela fala sobre acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. O texto foi modificado em 14 de setembro de 2012 e ele diz que as cláusulas do acordo coletivo elas só podem ser modificadas mediante acordo coletivo. Elas são partes integrantes do acordo individual de trabalho. Agora, cabe lembrar que nós, funcionários da DataPrev, não temos um acordo coletivo. Desde 2011, quando o senhor Rodrigo Assunção levou o nosso acordo coletivo a dissídio, nós passamos a ter uma sentença normativa. Sentença essa que tem validade de 4 anos para as cláusulas sociais. Agora, após esse período, eu não tenho a menor dúvida que o senhor Rodrigo Assunção e a sua diretoria neoliberal vão tentar de qualquer jeito tirar acabar com os nossos direitos. Então, nós temos que lutar. Para isso, vamos ter que contar com a ajuda de todos os funcionários da DataPrev para que isso não aconteça. Para que esse presidente, junto com sua diretoria neoliberal, venha querer tirar os direitos dos trabalhadores. Meu nome é Alexandre, uma boa parte que já me conhece, eu estou sempre em assembleias aqui para tirar dúvidas da categoria e dar alguns esclarecimentos. Bom, vamos lá. Com relação a demissões e possibilidade de mandado de segurança preventivo, eu não estive na Assembleia, portanto não houve possibilidade de alguém perguntar se isso era possível ou não. Não é possível isso, gente. Para impetrar mandado de segurança preventivo para impedir demissões sem justa causa. O trabalhador da DataPrev, infelizmente, não tem estabilidade assegurada por lei ou nenhuma norma coletiva, a não ser os casos que os senhores já conhecem. CIPA, dirigente sindical, OLT, gestante tem estabilidade provisória, no caso de acidente de trabalho, tudo isso é previsto em lei. Agora, fora esses casos que não são previstos em lei, não há o chamado direito adquirido de permanecer na empresa, o direito adquirido de não ser mandado embora. E só cabe mandado de segurança para preservar, garantir o direito adquirido. Não é o caso. Tá? Então, onde o sindicato pode atuar, vem atuando, eu venho me esforçando ao longo dos anos aqui para defender interesses de vocês, arduamente, mas mandado de segurança para impedir o trabalhador ser dispensado em mandado de segurança coletiva é absolutamente inviável. Tá? Só esclarecendo isso. O que nós temos feito, nós já divulgamos aqui de forma ampla, os trabalhadores que estão sendo dispensados, procurem o departamento jurídico do sindicato, nós faremos todo o possível para tentar reverter isso, né? Nós temos todos os instrumentos lá adequados para utilizar em favor desse trabalhador e temos feito isso. Só para lembrar, nas recentes demissões do ano passado, eu me integrei 3 pessoas aqui. E nenhuma delas tinham, e na verdade não tem, estabilidade. Mas isso é tese que a gente lança no tribunal, vai para o tribunal, algumas são acatadas, outras não. Ok? Só para explicar essa situação em relação ao mandado de segurança. Alguma dúvida a respeito desse ponto específico? Nenhuma? Posso dar prosseguimento ao segundo ponto? Famosa ação de mérito de 2003. Gente, eu sempre coloco aqui que tem alguns detalhes que não dá para colocar em público, porque não vamos dar arma, não vamos dar munição para o jurídico da DataPrev. Né? Então tem umas situações aqui que eu não posso colocar. Objetivamente, como é que se encontra o processo? Lembrando, o juiz já acenou, e nós já divulgamos, inclusive, através do site do sindicato, que o juiz já acenou com a possibilidade de excluir aqueles trabalhadores que fizeram um acordo lá em 2004. Então, essa possibilidade existe. O que nós estamos trabalhando é para que essas pessoas que fizeram acordo tenham um cálculo refeito para essas pessoas e, no máximo, compense, deduza-se aquilo que foi ganho, aquilo que foi objeto de acordo lá em 2004. Ou seja, calcular e deduzir o que foi ganho. Porque, evidentemente, se a gente conseguir o cálculo e não deduzir, essa pessoa vai estar ganhando em dobro, e isso é absolutamente impossível. Ganhar novamente não vai ter como. Então, nós estamos lutando com isso. Não é uma tarefa fácil, estou deixando isso claro, não é simples, estou deixando isso claro, mas nós vamos defender isso até o fim. Se o juiz não concordar com essa tese, tem que ser feito o cálculo para todo mundo, nós vamos recorrer.
Tá? Nós temos os nossos argumentos jurídicos, nós já colocamos nossos argumentos no processo, desde que o processo chegou de Brasília, pelo menos 3 vezes. Contudo, o processo, até uma questão legal, ele tem o contraditório, e a data prévia, pelo seu lado, estabelece que não, que esses têm que ser excluídos, porque foram feitos acordos, foi dada quitação, e ela realmente comprovou. Esse processo tem 33 anexos, esse processo ele é famoso na 12ª Vara do Trabalho. Eu estive recentemente lá, eu estou indo no processo pelo menos uma vez por mês, indo à Vara do Trabalho para cuidar desse processo. Eu tenho o número do processo de cabeça, então ninguém sabe mais desse processo do que eu. Mas o estado dele hoje é o seguinte: a última petição da data prévia é de 14 de abril, em que a data prévia novamente elenca vários trabalhadores, mais de 1.000 trabalhadores que fizeram acordo e quer que o juiz simplesmente exclua esse pessoal do processo. O que nós estamos repetindo, fazendo, é dizer que, embora tenha havido sim um acordo, as pessoas não podem ficar fora do processo. Os argumentos jurídicos eu não vou colocar aqui, só vou dizer que não podem ficar. Nós estamos lutando com isso. Foi então determinada uma perícia contábil e determinada a data prévia que pagasse o perito. O perito fez uma estimativa inicial de R$600 por pessoa, com a possibilidade de uma redução desse valor se a data prévia fornecesse em meio digital os dados dos que seriam contemplados com os cálculos. O perito não quantificou quantos seriam calculados aí. Ele não disse se seriam 100, 150, 120, 150, 200 ou se seriam os 1.300. O perito não disse isso, porque o perito não vai determinar isso. Quem vai determinar isso é o juiz. E ele ainda não determinou isso até o presente momento. Embora ele tenha já colocado, repito, nós colocamos isso no site, a determinação dele de quem recebeu ser excluído para não receber em dobro. Como é que o processo está agora? A data prévia não pagou o perito porque justamente não tem quantificação. Uma coisa é você fazer um cálculo para 100, 120, 150 e outra coisa é você fazer um cálculo para 1.200, 1.300 pessoas. Então isso não está ainda determinado. Nós temos, a data prévia fez essa petição em 14 de abril, o juiz determinou que o perito se manifestasse sobre esse entendimento da data prévia, e o perito devolveu os autos com a petição dele sobre isso no dia 22 de maio. Dia 22 de maio agora. Eu não vi essa petição do perito, porque a petição foi para os autos do processo e os autos que são destinados ao gabinete do juiz. Ele tem 3 possibilidades aí, pela nossa experiência, do que vai acontecer daqui para frente. Uma, acatar os argumentos da data prévia e determinar por perícia que sejam apurados que eles são devidos para cerca de, 100 pessoas, 120 pessoas que não fizeram o acordo. Segundo, acatar os nossos argumentos e determinar que seja feito o cálculo para todo mundo. E em relação àqueles onde houve o acordo lá em 2004, fazer essa dedução retirada do cálculo. Acho difícil, repito, estou sendo bem sincero com a categoria, porque ele já teve entendimento anterior, um despacho anterior determinando isso. Mas isso não está definido ainda. Terceira possibilidade, que é uma coisa que muitos juízes estão fazendo em processo de execução, é chamar as partes, o sindicato que é o autor, representando vocês, chamar a data prévia numa audiência especial para, primeiro, isso é obrigação do juiz. Quero deixar claro que não há o menor indício disso aqui, não há a menor possibilidade disso aqui neste momento, mas é uma obrigatoriedade do juiz. Ele pode chamar as duas partes para tentar um acordo, uma composição. Não havendo acordo, já vou dizer claro aqui, não há possibilidade de acordo nisso enquanto vocês não forem ouvidos. Tá? Se algum dia tiver alguma possibilidade de acordo, não vai partir da entidade e não vai partir dessa assessoria, vai partir de uma assembleia em que vocês serão escutados sobre isso. Mas deixo claro aqui que não há a menor possibilidade, não tem indício, não houve proposta, não houve reunião, não houve absolutamente nada sobre acordo nisso. Mas isso é uma obrigação do juiz.
vai colocar aqui, pergunta se há possibilidade de acordo, não vai ter. E ele vai, então, em audiência, que eu acredito que é o que vai acontecer, estabelecer diretrizes da execução. Um dos parâmetros da execução, se a gente vai ver, por exemplo, quem fez acordo ou não, em relação a mérito, em relação à promoção por mérito, ele pode ser que exclua em relação à promoção por mérito. Mas tem outros pontos no processo, tem outros aspectos do processo que eu repito, não posso colocar aqui. Senão, eu estou municiando o jurídico da data prévia, ao invés de defender vocês, eu estou entregando vocês. Não farei isso. Ok? Então, existem essas três possibilidades. O juiz determinar o cálculo com os nossos argumentos, determinar o cálculo pelo perito acatando os argumentos da data prévia, e uma terceira possibilidade é chamar as partes numa audiência especial para tentar acordo, e aí na audiência estabelecer as diretrizes de como será feita a execução, como serão apuradas as diferenças disso aí. Alguma dúvida? Alexandre, permite por favor. Bom dia, gente. Olha só, doutor Alexandre, alguns empregados estão há mais de 2, 3 anos sem promoção. Eu queria saber se tem alguma coisa que impeça do CISPD entrar com uma ação para esses empregados, depois de 2003, que estão sem promoção. Esse era o segundo item, eu vou chegar lá. Mas só para concluir esse assunto, gente, o conhecido processo de promoção por mérito 2003, alguma dúvida a respeito do que eu estou colocando? Se tiver, gente, estou aqui para esclarecer. Bom, gente, bom dia. O Ceará já recebeu desde 2010. Essa é a informação que nós temos aqui. A pergunta é, o que aconteceu tão diferente no Ceará que não pode acontecer no Rio de Janeiro? E como é que funciona? Não, eu não sou da área jurídica, eu não entendo nada disso. Por isso que eu estou perguntando. Eu quero entender o seguinte, porque até onde eu sei, o pessoal do Ceará foram todos incluídos. Ou seja, não houve essa questão como está aqui no Rio de Janeiro. Não existe uma possibilidade de analogia em relação ao que foi aplicado lá? Só isso. Bom, gente, eu não sei praticamente nada do processo do Ceará. Não sei nada. Eu não vi qual foi o fundamento lá. Eu não vi qual foi o pedido lá. E eu não sei se no Ceará, por exemplo, teve também em 2004 um acordo que foi feito com os trabalhadores do Ceará. Eu não sei isso. Se as ações são absolutamente iguais, se o pedido é o mesmo, e se lá teve um acordo e todo mundo recebe, evidentemente que eu vou pesquisar junto ao pessoal do Ceará para saber o que é e para a Assembleia responder melhor. Mas tem que haver identidade de situações, a situação tem que ser exatamente a mesma, o pedido tem que ser exatamente o mesmo, com os mesmos fatos. Porque não dá para entender. Se o pedido lá é exatamente igual ao nosso, se lá também teve, em 2004, um grupo de trabalhadores, não sei quanto aqui, se alguém lá recebeu o acordo e o acordo lá está sendo considerado pelo juiz na execução lá, é algo que a gente pode até apurar e responder aqui para vocês. Porque a empresa é uma empresa de âmbito nacional. Né? O procedimento é nacional. Como é que lá no Ceará, então, se o pessoal receber, vai receber de novo sem dedução? Não cabe isso. Então, vamos ter cautela, porque no Ceará ganhou, é simples, né? Aspas. Vamos primeiro saber o que eles ganharam, o que efetivamente aconteceu lá. Me comprometo a pesquisar junto ao pessoal do Ceará, o jurídico do Ceará, para trazer para vocês a informação. Se for algo absolutamente igual ao que está acontecendo aqui no Rio, e se lá o pessoal recebeu, eu vou até tirar cópia do processo para vir para o Rio de Janeiro aqui, evidente. Mas não acredito nisso, gente. Alguma coisa tem de diferente nisso. Tá? Mais alguma outra dúvida? Deixa. Gente, bom
bom dia. Eu estava aqui agora com Valmir, que é presidente lá do Sindicato do Ceará. Ele falou que lá eles ainda não receberam. Está em fase finalizando o processo, já ganharam, já foi feito o cálculo. Ele até me falou mais ou menos o valor da ação lá. No Ceará está em cerca de 4 milhões e alguma coisa, o montante que a Dataprev tem que pagar, mas ainda não receberam. Está terminando, está em processo terminal, mas não receberam ainda. Não teve acordo. Ele está em fase de cálculo não, já fizeram o cálculo e eles estão para receber. Já foi executado, a Dataprev está em fase terminal para pagar. Essa pergunta que tem que ser muito bem esclarecida pelo pessoal do Ceará, né? Todo mundo lá vai receber, inclusive quem fez acordo? Não teve acordo em 2004, é isso? Bom, já é uma diferença gigantesca, gente. No Ceará o pessoal não fez o acordo. Essa é toda a diferença do mundo, né? É toda a diferença. Então está esclarecido. Doutor Alexandre, bom dia. Carlos Augusto, representante dos empregados lá na GEACO. A questão é esse processo, o tempo que já vem levando, não pela tipicidade dele, mas vem prejudicando aqueles que não fizeram acordo. Já deveriam ter recebido da empresa, e pergunto se é passível, inclusive, desses que não receberam, que já deveriam ter recebido, por não terem formalizado o acordo, se cabe ainda dano moral pela demora que o processo está levando. Objetivamente não, porque infelizmente o que acontece? Nós não podemos defender um único processo. O processo ele é único, é um só e é para todo mundo. Nós não podemos separar uma fase do processo por uma parte e uma outra parte ter um outro tratamento. Nós não conseguimos isso. Isso é, em termos processuais, impossível. Não tem como, tá? O que vai acontecer, eu acredito que em breve, é o juiz finalizar, dar um norte das diretrizes em que serão seguidos os cálculos do período. É isso que vai conseguir. Mas pedir algum dano, alguma coisa de decorrência de um fato que é um único processo, que atinge uma parte ou outra, mas todos dentro do mesmo processo, infelizmente não dá para trabalhar com dano moral. E dano moral, gente, infelizmente na Justiça do Trabalho, apenas para abrir e fechar rapidamente um parênteses aqui, dano moral hoje na Justiça do Trabalho é muito diferente, por exemplo, de questões relativas a direito de consumidor, tá? Direito do trabalho hoje é o seguinte: para ter dano moral, tem que atingir a honra de uma forma bem clara, bem danosa, bem grave, atingir a honra do trabalhador. O processo é lento? Mas é um processo que atinge, nós estamos buscando o direito de mais de 1.000 pessoas. Não tem como ser rápido. Tem que haver uma consciência de que o judiciário é lento. Não é lento por conta da atuação do jurídico, é lento porque o judiciário é lento. Não vai ter jeito. O maior jurista do Rio de Janeiro não vai conseguir acelerar esse processo. Por quê? Porque o juiz é um só para uma série de processos. No Brasil nós temos uma relação de processos para magistrado diametralmente oposta, por exemplo, em países de primeiro mundo. Na Alemanha é um juiz para cada 100 mil habitantes, aqui é um juiz para cada 1 milhão de habitantes. É uma coisa absurda. Então, não estou defendendo juiz nenhum, só estou dizendo que essa realidade da morosidade do Poder Judiciário é algo concreto, está aí no dia a dia, a gente infelizmente não consegue mudar isso. Só lembrando que eu, pessoalmente, estou de forma habitual, pelo menos uma vez por mês, indo à 12ª Vara do Trabalho. Todos dentro da Secretaria da 12ª Vara do Trabalho me conhecem, de tanto que eu vou lá. Então, o maior empenho do jurídico em favor dos senhores não há. Mas então a gente está na briga, está lutando, mas não dá para trabalhar porque não dá para trabalhar. Como eu falei, a instituição de mandado de segurança preventivo não existe isso, e danos morais para separar ainda quem não recebeu, infelizmente não existe também essa possibilidade. Bom dia. Gostaria de saber se os funcionários de 2002, concurso de 2002, têm direito também.
Atividade. Oi? As regras da época, explicando ele, porque na época ela tinha regras para aposentadoria por mérito, que era ter pelo menos um ano de casa. Falei aposentadoria? Me desculpa, hein, gente. A promoção por mérito. É ter pelo menos um ano de casa. A data que o juiz determinou para começar a apurar é a partir de março de 2003. Então nós temos que verificar, e isso só mesmo na perícia, quem é que estava daí para trás, qual é a data de admissão, qual é a situação de cada um. Eu não vou poder responder agora. A perícia que vai constatar qual é a data de admissão de cada um. Nós temos vários casos aqui, de gente que estava em 2002 e foi feita a proposta de acordo e aceitou o acordo. A princípio, se tem outro na mesma situação que não aceitou o acordo, por lógica, tem direito. Se foi feita a proposta em 2002, agora depende da data de admissão de 2002. Uma situação pessoal, individualizada, só mesmo na hora de fazer a perícia. Ok? Gente, terceiro ponto, foi perguntado pelo nosso amigo Lázaro. O pessoal desde 2003 não está tendo nenhum tipo de promoção. O que a lei determina, assim, tentar explicar bem objetivamente, de forma bem clara, é que a empresa que tem plano de cautelar, é um quadro de carreira, tem que fazer concessões, tem que dar promoção por mérito e alternadamente por antiguidade. Nós verificamos que por mérito ela vem concedendo a partir de 2008. Nós temos outros processos pedindo também essas mesmas promoções. Mas a partir de 2008, o que nós verificamos é que tem, se não todos, pelo menos a maior parte da categoria não vem tendo nenhum tipo de promoção, nem mesmo por antiguidade. E nós já acionamos a data prévia, o processo já está em curso. Em dezembro de 2012, nós ingressamos com outra ação coletiva, mas especificamente para cobrar a concessão de promoção por antiguidade a partir de 2008. Esse processo também, é bom avisar, como é um processo coletivo, ele vai ter um caminho longo, né? Vamos apurar com a situação de cada um nesse processo a partir de 2008, mas vai levar em consideração toda a vida pregressa de cada um de vocês. Portanto, é um processo complexo, é um processo coletivo, mas apenas para avisar. Nós já propomos a ação. Se eu não me engano, nós fomos novamente primeiros a fazer isso em todos os estados em que há regionais da data prévia, tá? Então vamos ter audiência disso, logo após a audiência a gente vai dar uma nota do que aconteceu no processo. Nós vamos ter uma audiência disso em julho, dia 23 de julho, e aí a gente vai avisar vocês o que houve nisso, qual vai ser os passos, qual vai ser a prova a ser produzida, enfim, uma série de coisas aí. Alguma dúvida? Pessoal, algumas pessoas têm me perguntado sobre a súmula do TST, a súmula número 277, que você já explicou em outras reuniões, em outras assembleias, né? Mas eu queria que você explicasse novamente, que eles estão perguntando sobre essa súmula que declara que o acordo coletivo não pode ser, as partes sociais não podem ser cassadas, né, somente por acordo coletivo. Então, eu queria que você esclarecesse. Não, porque a nossa está proibida. Quando a gente voltar. Gente, olha só, primeiro vamos aqui deixar claro aqui o que diz a súmula 277. Essa súmula foi totalmente reformulada em dezembro de 2012, se eu não me engano. Como é que era antes? Existe um princípio em direito do trabalho que não é
TST era consagrado, que era o seguinte, que as normas coletivas têm data de início, meio e fim. Né? Ela tem a vigência, que é de no mínimo 1 ano a partir da data base e no máximo 2 anos, se for o caso de acordo com a convenção coletiva. E a súmula 277 tinha esse entendimento, que o que estava no acordo coletivo ou convenção coletiva só podia ter eficácia no período de vigência. Acabou o período de vigência, perde eficácia. A partir de dezembro de 2012, o TST reformulou de forma contrária, consagrando o princípio da ultratividade das normas coletivas. Parece complicado, mas vou explicar. Esse princípio diz o seguinte, que as normas, benefícios, garantias, cláusulas sociais, de acordo com convenções coletivas, aí tem que ficar claro, tá, gente? De acordos e convenções coletivas somente. Elas aderem ao contrato de trabalho, de forma que o trabalhador que tem aquele acordo coletivo, mesmo após a vigência, aquela cláusula adere ao contrato e aquele benefício, aquela garantia não pode ser subtraída. A não ser que haja um novo acordo ou convenção coletiva de trabalho em que haja alguma modificação de cláusula. Fora isso, não há possibilidade. Mas tem um aspecto aqui importante em relação à data prévia, gente. Nós não temos um acordo ou convenção coletiva. Nós temos uma sentença normativa. Essa sentença normativa é ao contrário de acordo ou convenção, porque acordo e convenção é um instrumento estabelecido de forma bilateral, através de negociação. A sentença normativa ela tem composição heterônima, ou seja, um terceiro, no caso o tribunal, julgou um dissídio coletivo e estabeleceu ali aquelas normas. Então, a súmula 277 não se aplica ao nosso caso da data prévia, porque, repito, a gente não tem um acordo coletivo, nós não temos uma convenção coletiva, nós temos uma sentença normativa. E esse princípio da ultratividade, hoje consagrado pela súmula 277, não se aplica às sentenças normativas. Ok? Então ele não vai ser aplicado no nosso caso. Futuramente, né? Não sei o futuro, mas lá na frente, se houver algum tipo de acordo coletivo com a data prévia, aí sim volta a ser aplicada a súmula 277 TST, porque se refere exclusivamente a acordos ou convenções coletivas. No nosso caso não é aplicada a súmula porque se trata de uma sentença normativa. Está entendido? Tudo bem? Alguma dúvida? Estou liberado? Posso ir para casa? A colega está perguntando se esse número de 1.000 e poucas pessoas que estariam ligadas ao processo de 2003 representariam o total do contingente da data prévia ou só as pessoas que não teriam assinado o acordo? Não, isso aí, primeiro é um número aproximado, tá, gente? Não tem um número certo, específico, determinado, não. Eu estou falando aqui em números aproximados, tá? Então são cerca de 1.200 pessoas que assinaram um acordo relativo à verba específica de promoção por mérito em 2004. Ok? São cerca de 1.200 pessoas. Fora essas 1.200 pessoas, existe um número menor, é verdade que é um número bem menor, mas existe um número menor de trabalhadores que estão contemplados pela sentença, que não fizeram acordo. Esses aí não há a menor dúvida. O acordo vai ser feito, o acordo não, vai ter cálculo para essas pessoas, não tem a menor dúvida. Tá?